Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo campeão da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre que você me ajuda demais, deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando o conteúdo, copiando esse link, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, aquele grupo que você fala de futebol, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Espalha lá para quem quer ver o meu vídeo sobre o título do Flamengo, que na noite de quarta-feira superou o Corinthians nos pênaltis por 6-5, depois de um empate em 1-1. É o quarto título do Flamengo na Copa do Brasil e eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, como disse no título do vídeo, é a maior conquista de Copa do Brasil da história do Flamengo. É a maior Copa do Brasil que o Flamengo ganhou. Não tenho nenhuma dúvida disso, seja pela valorização que a competição teve nos últimos anos, valorização em importância quando ficou no ano todo, em dinheiro pela quantidade de dinheiro a quantidade distribuída pela CBF, seja também pelo nível de enfrentamento que o Flamengo teve na competição. Então, assim, é a maior Copa do Brasil que o Flamengo conquistou. O Flamengo já tinha vencido 3 Copas do Brasil, a segunda edição em 1990, era uma Copa do Brasil começando, a CBF ainda querendo achar o formato ideal da competição, então até então só jogavam de fato a Copa do Brasil os campeões estaduais e vices estaduais dos torneios dos estaduais mais importantes, e aí o Flamengo acabou sendo campeão e com um nível de enfrentamento não tão exigente. O Flamengo pegou na campanha de 90 Capelense, Taguatinga, Bahia, Náutico e a decisão o Goiás. Em 2006 a competição já tinha crescido um pouco, então você já tinha times que jogavam a Copa do Brasil, independentemente de terem sido campeões estaduais ou não, pelo ranking da CBF. Então já era uma competição um pouco mais, um pouco mais forte do ponto de vista de times que disputavam, mas tinha um asterisco que era: os times que jogavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Então, os times mais fortes do país na temporada anterior não jogavam a Copa do Brasil. E aí, nesse título de 2006, que é um título muito emblemático para o torcedor do Flamengo, pelo adversário da final. Mas ao longo da competição, o Flamengo não foi exigido como foi exigido agora. O Flamengo enfrentou Asa, ABC, Guarani, Atlético Mineiro e Ipatinga na semifinal, uma das sensações do futebol brasileiro na época, e o Vasco na grande decisão. E aí sim, se você observar, tem toda aquela rivalidade estadual, toda aquela questão do Vasco não ganhar do Flamengo numa decisão desde 1988, no estado, e isso foi ratificado também numa decisão nacional, quando o Flamengo ganha, inclusive vencendo os 2 jogos em cima do Vasco. E em 2013, o Flamengo voltou a ser campeão da Copa do Brasil, um título muito importante para a história do Flamengo, que foi o primeiro título da era da reconstrução, quando o Eduardo Bandeira de Melo tinha assumido o Flamengo, mas, então, até esse título veio até antes, entre aspas, do que o esperado. Não era muito esperado que o Flamengo, com aquele elenco, um elenco não tão forte, com o Flamengo se desfazendo de jogador para pagar dívidas e tudo mais, que o Flamengo fosse ganhar a Copa do Brasil, mas venceu. Encaixou um bom momento ali naquele segundo semestre ou na reta final da competição, para ser mais exato, e aí acabou vencendo e bem. Mas enfrentou Remo, Campinense e Asa nas fases preliminares. Na fase principal enfrentou Cruzeiro, que foi campeão brasileiro em 2013 e 2014, o Botafogo, que fez uma grande campanha no Brasileiro daquele ano, e depois Goiás e Atlético Paranaense. Então, assim, foi uma Copa do Brasil, aí já com os times da Libertadores voltando a jogar a Copa do Brasil. Mas essa Copa do Brasil aqui, o Flamengo ainda não tinha vencido uma Copa do Brasil nesse nível. Começa enfrentando o Altos do Piauí, e aí o Flamengo entrou na terceira fase, porque jogou Libertadores, então pelo regulamento atual entra na terceira fase, enfrentando o Altos do Piauí, um time ali bem ajustado, mas que o Flamengo venceu os 2 jogos, mas sofrendo mais do que deveria. Era o Flamengo do Paulo Souza ainda. E aí depois só começou a ter chumbo grosso, porque ele pega o Atlético Mineiro, então campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro,
e num momento ali que acabou sendo um divisor de água para os dois, né? A temporada dos dois era esquisita, quem passasse ali ganharia um gás para a temporada. O Flamengo eliminou o Atlético e ganhou esse gás na temporada, tanto é que decidiu a Copa do Brasil e venceu, e está na decisão da Libertadores. Aí depois, duelo contra o Atlético Paranaense, um time fortíssimo, que ganhou a Copa do Brasil em 19, ganhou a Sul-Americana em 2020, é isso? Não, 2021, ganhou a Sul-Americana em 2021 e está na decisão da Libertadores, decidido fora de casa, e consegue ganhar fora de casa naquela bicicleta do Pedro. Depois pega o São Paulo, um time treinado, bem treinado na minha visão, falei até disso num vídeo recente aqui, pelo Rogério Ceni. O Flamengo sofre um pouquinho e ganha bem no primeiro jogo e depois administra no jogo seguinte. E na decisão contra o Corinthians, que o Flamengo tinha eliminado na Libertadores e que já era esperado que oferecesse muito mais resistência do que ofereceu na Libertadores na decisão, e aconteceu. Essa formatação, esse caminho até a final torna a Copa do Brasil mais difícil, mais complicada, mais exigente que o Flamengo já teve ao longo desses 4 títulos que o Flamengo conquistou. Se você projetar aí a temporada do Flamengo, que foi uma temporada de metade do ano muito ruim no trabalho do Paulo Souza, que não funcionou, já falamos sobre isso aqui no canal, um trabalho que chegou a fazer a gente duvidar da qualidade de jogadores como Davi Luiz, não da qualidade, mas da possibilidade de serem utilizados neste momento jogadores como Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. Então assim, no trabalho do Paulo Souza, a gente chegou a duvidar se esses caras podiam continuar jogando. E na mão do Dorival Júnior cresceram muito de produção. Então, essa trajetória torna essa Copa do Brasil para o Flamengo muito única. Além, claro, de ganhar um título nacional, mais um título nacional, de ganhar muito dinheiro, né? O Flamengo ganhou no total 78 milhões de reais com o título da Copa do Brasil, entre direitos de televisão e entre a premiação de 35 milhões de reais na final, né? A diferença do campeão para o vice é de 35 milhões de reais. O Flamengo pegou uma situação de você encher o estádio e conseguir rendas fantásticas. O Flamengo conseguiu quase 25 milhões de reais de renda bruta nos jogos da Copa do Brasil. Inclusive a segunda maior renda da história do futebol brasileiro de clubes, que a primeira é aquele jogo do Atlético Mineiro contra o Olímpia, a decisão da Libertadores de 2013, né? Na casa de 14 milhões de reais. O Flamengo, na renda da decisão contra o Corinthians, foi de 11 milhões de reais. Então, por isso tudo, é uma Copa do Brasil gigantesca para o Flamengo, para a história do Flamengo, e que também marca entre aspas, o fechamento de títulos dessa direção do Flamengo, dessa presidência, dessa diretoria comandada pelo Rodolfo Landim, que já tinha vencido todos os títulos possíveis. Eu tô excluindo aí o Mundial, porque hoje a gente sabe que chega o Mundial sempre com o europeu favorito em relação ao sul-americano. Não é impossível ganhar, tanto é que o Flamengo exigiu muito do Liverpool, o Palmeiras recentemente exigiu muito do Chelsea, o Grêmio perdeu para o Real Madrid por 1-0 num jogo, num gol que a barreira abriu, né? Num gol de falta que a barreira abriu. Então assim, não é impossível, mas a gente sabe que é muito difícil. Excluindo o Mundial, o Flamengo já tinha vencido na administração do Rodolfo Landim todos os títulos: Carioca, Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Todos os títulos possíveis o Flamengo já tinha vencido, né? Não ganhou a Sul-Americana porque não jogou a Sul-Americana na administração do Landim, então não era possível ganhar. Faltava a Copa do Brasil e ela veio agora, ainda que muita gente tenha criticado o Dorival e a direção ou o departamento de futebol terem priorizado tanto as Copas, né? Que o Flamengo
em alguns jogos. O time reserva resolveu em alguns jogos do Brasileiro, em outros não. Então muita gente reclamou disso, mas a diferença da era Paulo Souza estava muito grande. E aí o Flamengo administrou ali e acabou funcionando para ganhar a Copa do Brasil, não para ganhar o Brasileiro, mas o Flamengo conseguiu fechar fechar todas as taças possíveis. O Flamengo, na administração Rodolfo Landim, ganhou todas as taças possíveis, pode ganhar a Libertadores pela segunda vez daqui a 9 dias, né, na decisão contra o Atlético Paranaense, mas ganhou todas as taças, e que é muito, muito importante, muito impactante, muito relevante para um time que nesse século passou boa parte do século falido, a verdade é essa, até falido conseguiu ganhar títulos, ganhou uma Copa do Brasil em 2006, ganhou um brasileiro em 2009, ganhou outra Copa do Brasil tentando sair do estado falimentar em 2013, mas que se preparou para estar nesse nível e agora consegue ganhar todos os títulos possíveis. Muito, muito impactante, a maior Copa do Brasil que o Flamengo já ganhou na vida, e é muito, muito importante sim ter vencido esse título, especialmente depois de um ano em que o Flamengo não ganhou nenhum título dos importantes, né? Na temporada passada tinha vencido o Carioca e a Supercopa do Brasil, mas na hora lá do vamos ver, perdeu o Brasileiro para o Atlético, ficou em segundo, né? Perseguiu ali, mas não conseguiu chegar, perdeu a Libertadores para o Palmeiras na decisão, e na Copa do Brasil foi atropelado pelo Atlético Paranaense na semifinal. Então é um marco, né? É um marco, por isso tudo. Essa Copa do Brasil é a maior Copa do Brasil que o Flamengo ganhou, e acho que para mim um título que você não tem o que questionar. Você passa por Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo e Corinthians, é um título que para mim não tem muito o que questionar. Afinal, o Flamengo jogou menos do que poderia jogar, né? O segundo jogo, acho que o Corinthians amassa o Flamengo no segundo tempo, é verdade. O primeiro tempo o Flamengo foi melhor que o Corinthians, seja como você queira analisar, por aspectos, por ações ou pelas estatísticas, apesar do Corinthians ter terminado com a posse de bola, mas no segundo acho que o Flamengo o Corinthians não permitiu que o Flamengo colocasse seu jogo, não permitiu que o Flamengo encaixasse sua pressão, e ele, Corinthians, fez o papel de quem estava controlando o adversário. O gol acabou saindo só aos 37 minutos, depois não entendi a postura do Corinthians de não ir para frente para tentar ganhar o jogo, e nos pênaltis foi tudo que a gente viu, né? Pênalti, aquela montanha russa, e o Corinthians começa na frente com o Cássio pegando o pênalti do Felipe Luiz, depois o Flamengo batendo sempre pressionado, aí o Fagner explode a bola no travessão, o Everton Ribeiro e o Gabigol batem dois pênaltis que arranham a confiança ali do Cássio, né? Os dois pênaltis foram... E depois o Matheus Vital jogou para o alto, e o Rodinei, o herói improvável, fez o gol de pênalti. Fez o gol heróico, o gol do título. Logicamente, assim, o Flamengo jogou menos que o Corinthians na final? Não jogou. O Flamengo foi melhor que o Corinthians no primeiro jogo. Segundo tempo do Flamengo, consideravelmente melhor do que o Corinthians no primeiro jogo. O Corinthians uma postura muito passiva no primeiro jogo, uma postura de quem não buscou a vitória, ou que raramente buscou a vitória. O Flamengo no primeiro jogo teve pelo menos 3 chances boas de gol, 3 chances claras de gol. Bola na trave do Davi Luiz, aquela defesa do Gabigol que o Cássio, do chute do Gabigol que o Cássio defendeu, depois uma finalização do Everton Ribeiro que o Cássio também se estica para pegar. O Flamengo merecia ter vencido o primeiro jogo pelo volume, e no segundo jogo o Flamengo joga melhor que o Corinthians no primeiro tempo e depois derrete fisicamente. A ausência do João Gomes acho que fez muita falta. A proposta do Corinthians no segundo tempo funcionou muito bem, no primeiro tempo a linha de 5 para mim não funcionou, e no final acabou indo para os pênaltis. Eu acho que o Corinthians tinha abertura para ganhar o jogo no tempo normal, para virar o jogo, né? No caso para fazer 2-1, mas acho que o Corinthians confiou muito no pênalti, e acabou que no pênalti, dessa vez, quem levou a vantagem foi o Flamengo. Um título muito merecido, um título muito grande,
a maior Copa do Brasil que o Flamengo já ganhou. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. Resto virtual você já sabe, like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copiar o link do vídeo, espalhar aí os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.